Brecha aberta, porque o nosso podcast tá no ar. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo Agora bem? eu tô melhor, que eu tava com uma ressaca. Tava ressaca, tá aí? Que Quem quer isso? Meio de dizer? semana de ressaca? Mentira, não foi a bebida. Não foi a comida foi? que fez mal. Foi ressaca Com emocional? certeza. Fiquei mal. Meninas, hoje é com muita satisfação que nós recebemos uma profissional, também amiga nossa, psicóloga Catiane do Prado. Seja muito bem-vinda ao Brecha Podcast. Obrigada. Eu tava ansiosa pra vir aqui. Que bom que você aceitou o convite. Sim, eu não vi a hora de vir aqui falar com vocês. Espero vir muitas vezes. Com certeza. Vamos ter um convite. bate-papo aí, falando sobre nossos problemas pessoais, nossa vida, né, Thay? Ai, Vamos vai aproveitar longe. a oportunidade de fazer uma terapia aqui. Eu acho melhor não falar muito de nós. Eu acho que o pessoal ia gostar Vai ter de trabalho, saber. Kati? Eu acho que melhor deixar abaixo. Deixa abaixo, deixa abaixo. Bora Kati, começar então? Vamos lá. Thay, a palavra é tua. Conta um pouquinho sobre você, tua história, de onde você veio, por que que você está nesse ramo, o que que te fez começar a querer ajudar essa galera meio louca aí. Então, a minha história é meio louca também, né? Ah, então tá Tipo eu, explicado. assim, né? Dizem que todos os psicólogos e psiquiatras são um pouco loucos, né? É, eu já ouvi falar. Mas eu sempre digo que se a gente for procurar um psicólogo e um psiquiatra que não tome medicação, a gente não vai encontrar ninguém pra nos atender. É, Porque somos humanos e todos temos problemas, né? certeza. Mas a minha história com a psicologia, desde muito pequena, então eu perdi minha mãe muito cedo. Eu tinha 12 anos na época. E aí eu tinha meu irmão pra criar. Meu irmãozinho tinha 1 aninho na época, o Matheus. Hoje já tá maior do que eu, né? Já tá me mandando. Enfim, eu acho que o amor por cuidar das pessoas, enfim. E quando eu era pequena, eu comecei a fazer terapia muito cedo. Então, com 13 anos, eu fui pra psicóloga a primeira vez. E eu achei aquilo muito legal, assim. E eu queria transformar o meu amor por cuidar de pessoas, que sempre foi muito grande, uma forma de trabalhar, assim. Então, a psicologia veio como primeira opção, primeira e única opção. E eu fiz, o primeiro vestibular que eu fiz, já entrei, já comecei a cursar. Estou aí formada há 8 anos já. 8 anos. Tu estudou aonde, Kati? Eu me formei na Unidep, que antes era FADEP, em Pato Branco. Ah, tá. Também estudei lá. Fiquei em casa, né? Porque não dava pra sair por conta do material. Até hoje não tenho coragem de ir embora. Sempre falei que queria ir embora, mas não tenho. Você é nascida aqui. Não, eu sou de Galvão, a grande Do metrópole. ladinho? Do ladinho, assim. Sou galvanense, cuidado comigo. E tu já quis fazer outra coisa? Ou fazer outra coisa na profissão? Abandonar a psicologia? Ou... Não, Nunca abandonar não, mas eu gostaria de agregar e eu já pensei várias vezes, inclusive esse ano era pra mim ter começado nutrição. Ah, arrasou. Queria fazer outra formação, mas hoje eu faria semi, né? Porque presencial eu não tenho mais pique. Sim. Mas aí acabou que não fechou turma aqui. E aí fora ia ficar muito, muito fora de mão. E agora temos os novos projetos, então eu não sei se ainda vai ser viável. Quem sabe no futuro, né? Mas eu faria pra agregar, porque eu tenho uma formação em emagrecimento, então um tempo eu já trabalhei com, eu acho super bacana, então conseguiria agregar no meu trabalho. Ótimo. Arrasou. Gati, você falou um pouquinho sobre a sua história de vida. Então, na verdade, você já exercia um pouco da psicologia desde novinha. Com seu irmão, sua família, enfim. É, eu acho que de psicólogo, assim, né? Todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo dá um Todo mundo dá um conselho. pitaco, né? Oh, É claro que é bem diferente do que vocês já foram na terapia. já. Não, Então você deveria ir, porque... é A verdade. Cami leva jeito pra psicóloga, na verdade. Sério? Não, mas olha só. Aproveitando a brecha que você abriu aí, todo mundo precisa de terapia? Então, esse é um assunto que dá o que falar, né? Não é que todo mundo precisa. Tem algumas pessoas que ainda não têm a consciência do problema. Não sabem que a terapia ajuda. Tem algumas pessoas que têm muito preconceito com a terapia. Hoje em dia, a terapia é vista como, por exemplo, personal, algo caro e desnecessário, né? Então, mas a gente sabe que não é isso. É promoção de saúde, é um investimento. Então, é o que nós deveríamos fazer. O que a gente fala é que, assim, existem 3 perfis de pessoas, né? Existe a pessoa que tem traços, e é uma certa
uma certa doença, enfim, né? E tem pessoas que têm a doença, que se enquadra no perfil da doença, e tem pessoas que são tidas como normais. São aquelas que não têm. Se a gente olhar para a nossa população de maneira geral, são mínimas as pessoas que têm transtornos. A maioria das pessoas tem traços de transtornos, tem sintomas de transtornos, mas não necessariamente tem um transtorno. Mas a gente já vê todo mundo se saindo se medicando por aí, né? Ou em todos os sentidos, né? O que não é legal, né? Porque a terapia, muitas vezes, em muitos quadros, por exemplo, uma ansiedade que não é tão grave, uma depressão que não é uma depressão maior, não é tão grave, a gente consegue, uma fobia, a gente consegue reverter o quadro só com a terapia. Só que as pessoas primeiro buscam o alívio imediato, né? É o milagre, né? O milagre. Todo mundo quer o E o bendito. problema de se automedicar é que o medicamento vai acabar encobrindo, né? Esse problema que você tenha, né? Exatamente. A E gente aí, sempre daqui a fala, pouco vai, né? só piora, né? Uhum. Porque imagina que você quebrou uma perna e você não engessa a tua perna e você não faz fisioterapia. Você só toma remédio pra aliviar a dor. A tua perna vai sarar ali, né? Sim, daquele jeito. E daqui a pouco vai começar a dar problema em outra parte do teu corpo. Porque a tua perna não tá legal. Então, tudo vem como uma consequência, né? E as pessoas, às vezes, também não levam o tratamento. A gente observa muito isso. Pessoas que começam o tratamento e não levam adiante. Porque, por exemplo, eu trabalho dentro da terapia cognitivo-comportamental. E então, nós trabalhamos, assim, de uma forma onde o objetivo é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. Então, desde a primeira sessão, a gente vai dando ferramentas para a pessoa conseguir resolver os conflitos. Então, assim, a gente fala, né, o mínimo 3 meses, que seriam 12 sessões, a pessoa tem uma melhora bem significativa. O que a pessoa faz? Abandona o processo. Porque sentiu uma melhora e achou que não E precisava achou mais. que não precisava mais. E a mesma coisa acontece com a medicação. E daí, quando a pessoa acontece outra coisa, a recaída da pessoa é muito pior. A pessoa desce lá embaixo, assim. Por quê? Porque ela não melhorou daquilo. Então, ela só tem um estímulo maior para piorar o quadro que ela já. E o contrário, Kati. Qual o momento que as pessoas pensam assim, eu preciso de terapia? Tipo, tem algum gatilho que você diga assim, você tá precisando, sabe? Eu sempre digo que o gatilho é aquele negócio, né? Até a mesma pergunta de antes, né? Será que todo mundo precisa de terapia? Às vezes a gente olha para as pessoas, eu posso olhar e dizer assim, você precisa de terapia, né? A gente costuma dizer que as pessoas precisam. Só que o momento de buscar a terapia é quando a pessoa entende que aquilo vai ser benéfico para ela. Porque, por exemplo, eu atendo muito adolescente, né? Tem muitos adolescentes que chegam no consultório e falam assim: ai, eu não sei porque eu tô aqui, minha mãe me mandou, meu pai me mandou. Então, até a gente conscientizar essa pessoa de um problema que ela tem, só que ela ainda não tem consciência, demora mais tempo, né? Então, é... eu esqueci a pergunta que você me fez. Se tem um gatilho Ah, o É. que a gatilho pessoa percebe que ela precisa. o gatilho tá me causando um prejuízo que seja clinicamente relevante e eu estou tendo algum tipo de prejuízo. Então, por exemplo, é muito normal a gente sentir todas as emoções num mesmo dia. Eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto medo, eu sinto alegria, eu sinto ansiedade, angústia, eu sinto tudo. Mas o gatilho é quando esses meus sentimentos, esse meu medo, essa minha ansiedade começa a fazer eu ter sintomas físicos, por exemplo, começa a fazer eu evitar lugares, fugir de lugares, evitar pessoas. Então, quando eu começo a ter algum tipo de sintoma que seja relativo, é o momento de procurar ajuda. Pelo menos para fazer uma avaliação, diagnóstico. Me identifiquei um pouco. Já tá na hora de buscar ajuda. Kati, mas pra ti deve ser difícil a abordagem, né? Em clientes, como você me falou que, os adolescentes chegam e falam, minha mãe me mandou, né? Ou muitas pessoas também que, todo mundo tá falando que eu preciso de terapia, mas eu não sei por que eu tô aqui. Tipo, pra você como profissional, até você chegar no ponto, tu tem que fazer todo um histórico do paciente, ver a vida pra ver onde tá o problema, já que ele não chega com um problema. Tipo, eu chego lá e falo pra ti, eu sou muito ansiosa. Ok, né? A gente vai partir desse pressuposto, né? Mas para um cliente que chega e fala, não sei por que eu tô aqui, como que você lida como profissional assim? Então, a gente sempre fala que tem dois tipos de clientes que são meio ruins, aspas, né?
É o cliente que fala demais e o cliente que não fala nada. Não tem meio termo Aí ali. veio o tempo. É... Não, brincadeira à parte. Na verdade, assim, a demanda em si, ela é o que vai diferenciar, que é o X da questão para um bom tratamento, é a contextualização. É o início, é fazer uma boa varredura ali dos sintomas, do histórico de vida, contextualizar os sintomas clínicos que a pessoa tem, o funcionamento dessa pessoa, por que que essa pessoa tá ali. E até mesmo a pessoa que chega declarando um problema, não necessariamente é aquele problema, entende? Ah, eu tô com ansiedade. Beleza. Vamos lá. Primeiro vamos entender. O que dessa ansiedade é normal, faz parte. Isso a gente faz uma psicoeducação com o paciente, a gente ensina o que é, até que ponto é normal, o que sente. Aí a gente precisa entender da onde que vem, por que que vem, né? E a gente começa a identificar no teu dia a dia quais são os gatilhos que fazem você sentir ansiedade. Porque sentir ansiedade é normal. Mas nós precisamos aprender a te ensinar, nós precisamos te ensinar a lidar. Com o paciente. E para isso, para me conhecer, eu preciso fazer uma boa contextualização. Isso que a gente fala que faz toda a diferença no tratamento, né? E que também faz toda a diferença no pessoa, é você saber. E claro, dentro da abordagem que a gente tem formas de fazer isso. Mas a conversa é basicamente assim, é saber sobre a vida da pessoa. Que às vezes a gente acha que é uma coisa, né? Tu percebe que tu fica mal, se sente triste por um motivo. Só que lá no fundo, se tu for estudar bem a fundo, não é exatamente isso, né? É outro motivo, é outra coisa que te faz levar. Aí entra o profissional. Quer resolver sozinho, não tem como. Dentro da cognitivo comportamental, né? Que é cognitivo é pensamento e comportamental é comportamento. Então, o nosso principal objetivo é fazer com que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. De que forma? Primeiro, a gente trabalha muito com conhecimento, não é o objetivo de terapia. Conhecimento é o nível raso da terapia. De qualquer forma, percebe que ele é importante. A partir do momento que você entende como você funciona, você começa a aprender a lidar com o que você sente. Então, você pode antever coisas, pode prever coisas. E nós trabalhamos muito com uma coisa que se chama metacognição, pensar sobre o pensamento. Então, dentro da terapia comportamental, convida o paciente a pensar sobre o que é a forma dele aprender sente. Coisa, né? Isso é Não, é muito. Eu sempre falo que a terapia é mágica. E não sei, eu acho que também. Acho, não, eu tenho certeza em absoluto. Eu acho que vai muito do profissional também. Que até, com qualquer pessoa é assim. Tem sim. que. Tem que a gente sempre fala, né? As primeiras sessões é pra você criar um vínculo. É pra você criar uma intimidade, porque a pessoa tá ali falando das coisas mais terríveis sobre a vida dela. Que ela tem medo, que ela tem vergonha, que se sente à vontade. Então, pra uma pessoa que talvez ela nunca viu na vida, ter que abrir é difícil. Então, o profissional precisa acolher. Tá? E aí, quando vê a pessoa falando, é muito legal essa transformação. Qual que é a principal queixa dos teus pacientes, cara? Tu percebe, assim, que a maioria tá problema ali. Olha, duas coisas. Que, na verdade, são três coisas principais, mas uma tá ligada à outra. Ansiedade, autoestima e relacionamento. São três coisas que tá totalmente ligadas. Porque relacionamentos determina a nossa autoestima. Ou a nossa autoestima determina os nossos relacionamentos. E isso gera um grau de ansiedade. Tudo gera ansiedade. A ansiedade é um sentimento que faz parte de nós, seres humanos, desde que entende por gente, né? A gente sempre fala assim, se a gente não tivesse, se a nossa espécie não sentisse medo e ansiedade, nós não sobreviveríamos. Porque imagina aparecer um leão na tua frente agora e tu não tem medo. Então, o medo é importante para fazer a gente fugir dos perigos e lutar pela nossa sobrevivência. Então, isso faz parte, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E nesses três pilares, o amor próprio entra em qual? Todos. O amor próprio é aquele negócio assim que é o básico do básico do mínimo, né? Quando uma pessoa não tá, por exemplo, quando ela não se ama, quando ela não gosta dela próprio, automaticamente ela se sente uma pessoa ineficaz, ela se sente, é, por exemplo, assim, um pra nada, Inútil. sabe? Inútil. Porque aí tudo ela vê problema, tudo.
com ela não consegue nada. E de fato ela vai se comportando de tal forma que ela acaba não conseguindo nada mesmo. Que ela acaba sempre chegando nos relacionamentos de uma forma totalmente disfuncional, né? Porque o comportamento dela leva pra isso. Então, o amor próprio eu diria. Vamos aí. O que a gente vê, né, Kati, é que ao longo do tempo a gente escutava muito, né, sobre depressão, estresse, né? E hoje eu acho que a palavra-chave, acho que deu uma travadinha. Hoje a palavra-chave é a ansiedade, né? Acho que todo mundo, eu cresci escutando sobre a depressão. Hoje em dia é a ansiedade, né? Kati, você acha que com o momento que a gente passou aí de pandemia e vem passando, a ansiedade, a depressão, o estresse, aumentou? Com certeza sim, né? Mas você sente isso nos clientes? Certeza. Eu acho que Voltou. a pandemia foi eu diria que assim, impulsionador, né? Tudo quanto é sentimento que a gente tinha. Porque antes na correria, a gente vive no automático. Então, ai meu Deus, a gente não pra observar como é que a gente tá se sentindo, o que que tá acontecendo. A gente não faz isso. Depois da pandemia, a gente teve que ficar. O terror das pessoas não foi nem a pandemia. Foi ter que ficar com elas mesmo. Uhum. Ter mais com quem? Conviver, olhar pra mim. Conviver, às vezes, com aquelas pessoas que estão dentro da casa, marido. Que antes eu fugia a qualquer custo, agora eu tinha que ficar o tempo todo. Então, eu acho que foi um convite, de certa forma, as pessoas olharem pra dentro delas. E também o fato de ter perdido muitas pessoas. A gente perdeu muita gente jovem, muita gente da família, muita gente conhecida, e foi um baque muito. Então, eu acho que isso convidou as pessoas a olhar um pouco mais pra dentro delas e pro que realmente importa. E eu acho que isso sim agravou em muito. Depressão, ansiedade, todos esses que já existiam, só que Foram. estavam um pouco camuflados, né? Então agora só a intensidade já existiu. Aflorou, exato. Kati, você falou que trata muitos adolescentes. É mais difícil trabalhar com adolescentes que ainda não têm uma maturidade ou adultos que já têm uma personalidade formada e, enfim, qual é mais difícil? Então, eu sou suspeita em falar de adolescente porque eu sou apaixonada por trabalhar com adolescente. Criança também. Quando eu comecei a atender, eu atendia muito. Eu parei de atender criança por causa dos pais. O problema das crianças é os pais das crianças, né? É, então, assim, não tem como você fazer um processo sem que os pais estejam engajados, né? Então, eu acabei parando, mas eu gosto muito. E adolescente é incrível, né? Porque, assim, tu tem que entrar no mundo deles. E o mundo deles é... Assim, até me assusta, às vezes, um pouco com o que a gente tá vivendo agora. Porque os nossos adolescentes, né? Mas eu acho bem legal. Eu acho que, na verdade, assim, é todo um trabalho de vínculo. Criar uma confiança. E são tarefas dinâmicas, né? Embora alguns deles maduros, é muito diferente do que um atendimento com um adulto. Mas eu acho que tem algumas pessoas que elas são, digamos assim, têm uma flexibilidade de pensamentos um pouco rígida, sabe? Então, a pessoa não aceita muito, a pessoa sempre quer contrapor alguma coisa. Eu já atendi pacientes que eu demiti alguns pacientes. Porque, acontece, às vezes o paciente quer saber mais do que você, né? Tá ali pra. Você tá ali porque você entende que tu precisa de ajuda, né? É a mesma coisa, eu não vou no personal se eu acho que eu sei fazer tudo sozinha, Exato. né? Então, minimamente, eu preciso confiar em você e fazer o que você me fala pra fazer. Eu acho que, de maneira geral, o processo terapêutico, nós temos ferramentas pra reverter, pra conduzir. Então, eu acho que a gente consegue se sair muito bem disso, a menos que a pessoa não queira, né? Porque se a pessoa tá ali contra gosto, ela vai fazer de propósito, tudo ao contrário, né? Mas não é que tem, assim. É difícil, por exemplo, um dos casos assim, mais difíceis de tratar, por exemplo, é transtorno de personalidade, né? Por exemplo, border, difícil, que a gente tem que criar toda uma lista de regras, de acordos com a família também. Assim, é muito disfuncional, sabe? É... Enfim, eu já peguei casos, assim, de adolescentes
jovens, né, de 20 anos, com de border, de tentar fazer qualquer coisa pra ir parar no hospital, pra chamar atenção, e tá no hospital e me ligar de madrugada, porque queriam mandar pra casa, ele não queria ir pra casa. E Meu Deus. daí, ele ligando desesperado que não queria sair do hospital, porque queria chamar os pais ligando, porque o que que eu faço? Então, é um caso bem mais difícil. Assim. Transtorno de personalidade tem uma pessoa a gente estabilizar o humor e tudo. Mas, não sei, eu acho que tem que gostar muito do que faz, né? E tem cura ou é para sempre? Esse tipo de transtorno. Qualquer transtorno dentro da psicologia, a gente não usa a palavra cura. A gente chama de reemissão de sintomas, né? Então, até mesmo ansiedade, depressão, qualquer coisa, a gente é como se fosse a cura, né? Mas a gente fala sobre reemissão de sintomas. Por quê? Porque não tem como a gente, por exemplo, prever que essa pessoa não vai mais sentir ansiedade mesmo. Que alguma coisa vai acontecer dessa pessoa, essa pessoa vai voltar a sentir o que ela sentia. Então, a gente fala de reemissão de sintomas. A gente faz um trabalho para que a pessoa vá aos poucos remitindo esses sintomas. Então, ela vai diminuindo os sintomas dela. Chegamos a um ponto que a pessoa tenha uma qualidade de vida. Que ela viva muito bem, que ela saiba como lidar com aquilo. Trabalhamos também com a prevenção de recaídas, que é a pessoa vai ter munições para ela lidar com situações difíceis depois que ela sair do processo terapêutico, para prevenir que ela tenha outro episódio daquele, né? Mas uma pessoa, por exemplo, borderline, bipolar, né? Pessoas assim que ficam, às vezes, em tratamento terapêutico de 5, 7 anos. E que precisam fazer um acompanhamento contínuo, porque não tem cura. Eu sou meio bipolar. Sim. Não. Você reclama de mim, né? Sim, É. a Thay é. A gente fala muito isso, né? Bipolar. Você é bipolar, você... E a Thay, ela é... Ixi. Ela fala assim, deixa eu responder mais tarde, que daí na hora eu vejo se eu tô com vontade ou não. Então é bem difícil de Sim. lidar. É difícil, tipo, tu combinar algo comigo. Sim. E hoje eu quero, amanhã. Viu? Eu sou bem assim também, tá? Mas não sei se chega a entrar no, sou bipolar. Não. É uma coisa de porque hoje emoção. como você falou, é muito na moda falar, eu sou bipolar. Mas eu acho que a bipolaridade, ela é tipo uma doença, né? Um transtorno, né? Transtorno, doença. Eu tenho muitos prejuízos. E é diagnosticado com bipolar. Uma regulação. Chega a tomar. A pessoa muitas vezes quer ter ódio depressivo, né? A pessoa faz coisas contra a vida dela. Então a gente não é bipolar. Meio complicado de aceite. lidar, né? Sim. Agora, pessoas que não cumprem horários Ah, não. Vai começar. constantemente, como lidar? Você Aceita que dói menos. Tu combina a tal hora, demora aqui uns 40 minutos pra chegar. Mas é meu único demais, né? defeito também, né? Fosse 5, algum 10. defeito tinha que ter também, né? Sim, o É o restante pé eu sou e é perfeita. isso, né? Ou Já é viu o pé da Cami? feio? Nossa senhora. Não é, bem lindo. Vou mostrar ao vivo aí. Vou tirar meu e-mail. Todo mundo vai ficar curioso pra ver pé mesmo. Cati, como superar a perda do Hexa? Meu Deus. Eu acho que essa é Isso nem é um a problema, maior perda né? de 2022. Não né? é um problema. É um Eu problema. não considero um problema, mas tem gente que sofre muito, né? Por exemplo, eu não sou muito ligada ao futebol, né? Então, pra ser bem honesta com Então, vocês... vamos assim- reformar. Como trabalhar com perdas. Isso. Ah, mas aí nós estamos falando de outra coisa. Vai mudar total o Vai mudar negócio. totalmente o Tá, negócio. então segue no Hexa. Tá. Pode falar a sua opinião. É que eu acho que é muito relativo, né? Por exemplo, pra mim, que eu não assisti nenhum jogo e pra mim não faz muita diferença, julguem. Não, Pra a mim sua não opinião. foi... Pra mim não... Sei lá, foi irrelevante, né? E eu, pra ser bem honesta, assim, eu nem acreditava que o Brasil tivesse a chance de ganhar. Porque... Uhum. né? Mas enfim. Eu achei, assim, que foi bem feio o negócio, né? Porque as pessoas estavam... O problema não é nem o Brasil perder o Hexa. O É a problema expectativa, é a né? expectativa, é lidar com a frustração. Sabe que lidar com a frustração é o maior problema do ser humano. A gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe perder, a gente não sabe ouvir um não. Porque a gente trabalha com expectativas, né? Exato, e foi criado assim, uma expectativa muito grande, né? O Afinal, problema tá aí, né? estamos falando de Copa do Mundo. O problema tá Estamos aí. falando que não sei quem que joga, não sei o nome de jogador, só o Neymar que eu sei. Bem ligada. Mais ligado. Só sei do Neymar e do Messi, que nem é desse time, né? Nem que é de desse outro time. Poderia Diz que ele ser, tem- né? Nós Diz que ele íamos tem amar. Com autismo, certeza. né?
E eu achei bem legal, eu não sabia dessa história. Como? O Messi tem autismo, né? Tem. Tem. Aham. Eu achei bem legal e eu não sabia disso. Mas são os únicos jogadores que eu conheço. Uhum. Tá, então E fala um pouquinho sobre o autismo, Kati. Você. Uma Tem vez a gente não paciente? escutava muito do autismo, É. né? E hoje isso tá bastante em evidência, né? Não era trabalhado, não era diagnosticado, ou realmente tu acha que os casos aumentaram? eu acho que eu acho que sempre existiu. Tá com frio? Eu não. Então tá. Eu acho que sempre existiu, só que não era divulgado. Ou assim, ó, não é que não era divulgado. Às vezes os pais nem tinham esse conhecimento, né? A gente olhava, às vezes, porque tem algumas que têm graus de autismo. Tem algumas crianças que têm um grau mais intenso, outras têm um grau menor. Tem algumas pessoas que passa despercebido, mas passa despercebido. Porque são, vamos assim, normais, né? No meio de todo tanto sintoma, enfim. Mas eu acho que não era muito diagnosticado, não tinha conhecimento. Então hoje eu percebo que os pais eles estão buscando mais. Hoje eu já consigo ver uma perspectiva muito melhor para uma criança que tá vendo escolas, a gente tem bons formados nisso, né? Sim, gente, é muito importante que a pessoa tenha uma formação para. Eu não trabalho com criança, mas tem que ter e assim, tem que ter o feeling. Pais são complicados. Eu tenho, eu sou próxima de algumas meninas que fazem o trabalho de acompanhamento terapêutico, né? Se tu pega alguma clínica que trabalha com isso, a gente tem as AT, né? Terapêuticas. Ficam com essa criança aqui. Então, o que que eu vejo? Eu vejo que apesar dos pais estarem buscando, mas ainda existe muita negligência. Então, os pais querem curem os filhos, né? Os pais querem, o meu filho não sabe falar, meu filho não sabe pentear o cabelo, não sabe pedir o que ele quer. Ensina ele. Mas não tem o engajamento dos pais. E a gente precisa pegar na mão, precisa. Tem que ter paciência, né? Muito mais do que uma criança que não tem, né? O autismo. Porque é diferente. Viu? Mas não se tem paciência nem com crianças normais. É difícil, né? Até culpar os pais, assim, porque até aceitar, entender que aquilo ali é patológico ou É não? patológico, é Patológico, uma doença, uma né? doença. Mas que, claro, tem que ter total a qualidade de vida, né? Fazer um tratamento com os pais, uma preparação com os pais. Só que eu vejo que a adesão dos pais na terapia é muito pequena. Eles até levam os filhos, eles Só pagam. pagam programas caríssimos para os filhos, porque hoje em dia um programa mensal para uma criança que tem autismo, clínica, que seja especialista nisso, cara, assim, não vou chutar alto, em torno de 5, 6 mil reais por mês. Então eles pagam, mas eles não, não mergulham naquilo ali junto, sabe? Tipo de, eu sempre falo para as meninas, faz para terapia, mas precisam ser psicoeducados, do que é, como lidar, tá? É porque a criança fazer a terapia é uma coisa, né? Ela convive com os pais. Então, às vezes, ela não vai ter aquele resultado justamente porque eles também precisam. Sim, E exato. E aí, assim, ó, volta. é a mesma coisa que na terapia, você fica ali, as meninas, normalmente uma acompanhante terapêutica com criança autista fica às vezes 2, 3 manhãs na semana, assim, períodos, né? Você faz todo um trabalho, uma dedicação muito grande, gente. Trabalha-se com fichas, com cartões, vai ensinando aquela criança. Quando ela quer alguma coisa, ela mostra uma ficha. Ou é um trabalho exaustivo. E aí a gente sai dali, os pais não fazem nada. Pois é, E daí. E ali é aí, só um momento, né? Quem vai conviver com a criança são os pais. e era eles que deveriam se engajar. E a gente sente muito. Claro que não vamos generalizar. Tem pais que são incríveis. E eu conheço alguns pais que têm filhos autistas. Sim, são incríveis. Mas tudo tem o ônus e o bônus, né? Tudo tem as pessoas que vão fazer, outras que. Complicado. Kati, algumas perguntas da galera. Como você. Como é a abordagem de um paciente com depressão? Então, a abordagem com o paciente é basicamente qualquer outra, criação de vínculo, né? Acolhimento, a gente precisa acolher esse paciente. E basicamente é começar ali, fazer essa pessoa recuperar o mínimo do mínimo das atividades diárias que tudo vai depender do prejuízo que essa pessoa tem, né? Então, depende muito dos níveis de depressão.
Tem pessoas que estão com uma depressão, mas ainda vivem a vida. E tem pessoas que estão com uma depressão, mas elas estão erradas. E não tomam nem banho. Então, depende da gravidade dos sintomas, do prejuízo dos sintomas. E a gente vai começar a trazer essa pessoa para a vida ativa. Começar devagarinho, fazer com que essa pessoa volte a sentir prazer em fazer pequenas coisas do dia. E aí vai depender muito dos princípios que a pessoa tem. Tem algum relato que você possa nos contar de algum caso que você viu uma mudança de vida ou o contrário, que essa pessoa não conseguiu, enfim, que você possa nos falar? Tem Algum que chame a mais atenção? alguns, né? Então, eu já cheguei a pegar. Eu vou contar de um menino, um adolescente. Eu acho essa história bem legal. Ele chegou, ele tava com depressão e a depressão ela era em função de uma fobia social. Então, ele tinha uma timidez patológica e dessa timidez patológica originou-se uma depressão, né? A gente, né, dentro de uma avaliação, entende-se que a depressão veio depois porque uma pessoa que tem fobia social, ela se isola, a vergonha. Então, ele começou basicamente a ficar isolado. Então, ele não queria mais ir pra escola, ele perdeu a escola, ele tinha cabeça e náuseas. Ficava no quarto fechado. E os pais levaram todos os médicos possíveis, fizeram todos os exames, nada, o Pia não tinha nada e nada de desculpa. Até que um dia um médico, é, clínico geral ainda, falou: leva pra uma psicóloga. Minha mãe chegou. E a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana. Já voltou pra escola. Trabalhamos a fobia social, a ansiedade social. Então, depois de algum tempo, até tava. Olha só. E normalmente quem tem fobia social, o relacionamento é difíceis, né? Então, a gente conseguiu ter uma mudança, né? De sintomas, assim, sintomas satisfatórios. E a depressão, a ansiedade, até mesmo, muitas vezes as pessoas observam no tem muitos. Então, dor de cabeça, informício, braço, uma perna, uma mão, circulação de sangue. Mente sã, corpo sã. Porque somos um só, né? Não é mente não é a mente e o corpo separado, é um só. Então, se uma coisa não tá bem, automaticamente tudo tá ruim. Então, o corpo vai dando sinais. E às vezes as pessoas acham, triste hoje, mas é normal. Daí assim, tô triste. Mas não se dá conta, às vezes, que tá triste já faz 15 dias, um mês e não passa. Então, tá tudo certo, vai levando. O corpo começa a dar. Eu fiz um vídeo semana passada, acho. E eu postei no perfil do estúdio sobre a comparação. Eu vi, Você ficou viu? bem legal o teu vídeo. Eu não tenho ainda, né, as manhas, mas eu faço o que eu posso. E o que você pensa sobre isso, Kate? Tem relação ao que eu faço hoje, né? Eu trabalho com treinamento físico, todo mundo sabe. Eu vejo muito dos alunos isso. Eles se comparam assim automaticamente. E aí a gente tenta colocar na cabeça que cada um é um e o que você faz repetidamente é o que você é. O que você tem pra dizer pra nós sobre isso? A tal da comparação. Comparação é triste, né? É triste? Assim, quanto mais o tempo passa e mais a gente fala sobre isso, se comparam muito. A comparação, ela vem, eu acredito que tem dois fatores que são bem determinantes, tá? O primeiro delas é a autoestima. O segundo deles é a mídia. Então, a gente vê a mídia, tem muita coisa boa, inclusive esse nosso podcast, essa nossa conversa é incrível, né? É uma parte bem significativa. Esse meu microfone tá caindo. Perde um pouquinho. O fone? Arruma o cabelo. Momento estética. Aí. Eu vou pedir pra Tu eu te tem aproximar um autoestima pouquinho, boa, né? Kate. Deixa que eu Não, minha autoestima é Deixa tranquilíssima. pra lá. Isso não me Só abala. vou pedir pra te aproximar um pouquinho do microfone, isso, pra captar bem o som. Tá. Isso. Eu já tava me perdendo aqui. Então, acho que tem os benefícios da internet, acho que tem muita coisa boa. Eu acho que hoje em dia a gente consegue ajudar muitas pessoas que não têm acesso à saúde, ou que não podem pagar através da internet. Mas ao mesmo tempo a gente vê muita coisa que não é verdade. Esses dias eu vi um vídeo até, eu tava tentando achar depois quem que foi. Foi um personal, um educador físico famoso que falou assim, ele falou assim,
mesmo as mulheres que eu treino, que ele treina com mulheres, não sei como é que fala agora, fisioterapia, terapeuta, fisiculturista, Ah, bodybuilder. sim. Ele falou assim, mesmo essas mulheres, elas têm celulite, elas têm estria. Isso faz parte do ser humano, São mulheres. né? Agora, uma coisa que eu sempre falo é que assim, ó, a gente se compara, por exemplo, quando não tem autoestima, a gente se compara em tempo integral com qualquer. Toda vez que a gente se compara é incrível, mas a gente perde, né? Eu nunca me comparei com alguém que eu ganhasse. Mas dificilmente, né? Então, a gente se compara. Eu sempre digo, não tem como comparar, porque são coisas diferentes. A gente tem uma história de vida diferente, a gente pensa de uma forma diferente, a gente foi educado de uma forma diferente, né? A gente pensa assim, eu não sei vocês, né? Mas eu, por exemplo, óbvio que hoje eu trabalho muito menos, assim, né? Estou só no consultório. Mas assim, eu trabalho com a minha cabeça, não com o meu corpo. Então, entre eu passar horas treinando, eu passo horas treinando meu cérebro, estudando, enfim. Treinar é importante? Sim. Ir pra academia é importante? Sim. Se alimentar bem é importante? Com certeza, porque tudo é uma junção. Inclusive, isso faz muito bem pro nosso cérebro, né? Mas são objetivos de vida diferentes. Eu não tenho o objetivo de ter o corpo da Juju Salimene. Pois é. Eu Então, tenho. tu Brincadeira. tem, vai demorar um pouquinho pra chegar lá, Brincadeira, né? brincadeira. Vai ter que comer muito arroz com feijão. Mas, enfim, são objetivos diferentes, né? Então, é E muito tá tudo complicado. bem. E tá tudo bem, claro que tá tudo bem. Acho que a gente tem que gostar do que a gente vê no espelho e entender que não é isso que determina quem eu sou, né? E eu escutei de uma pessoa que eu acredito que tenha depressão, que ela não tem Instagram porque ela abriu o Instagram e ela se sentia muito mal, muito triste, porque tá todo mundo bem no Instagram. Eu falei, lógico, ninguém posta chorando, né? Todo mundo posta lá com os amigos, com a família, nos melhores momentos. Ninguém posta no momento que tá no poço, né? Então, daí a pessoa que já não tá bem, abre o Instagram, olha aquilo e fala, só minha vida que é uma, né? Gente, o Instagram eu sempre falo que é que nem a vitrine de uma padaria, né? Você não vai chegar na padaria e ver uma torta de ontem lá. Às vezes sim. Às vezes a gente vai ter umas padarias que é complicado, né? Mas assim, né? Mas as olhando, coisas você não bonitas vai estão ter lá, essa né? percepção, né? Ou assim, se eles fizerem 3 bolos, eles vão escolher o mais bonito pra deixar ali à mostra. É. Na hora de te vender, eles vão pegar o mais feinho. Mas pra mostrar, eles vão pegar o mais bonito. É o filtro da padaria. É o filtro. E lá no Instagram tem o filtro. Daí A gente agora a gente usa faz o filtro pra podcast. tudo, né? A gente usa filtro e assim, se a gente pode ficar mais bonita, por que não ficar? O filtro foi feito Se pra Deus usar. fez. Tem a opção, né? Eu acho super válido. Só que assim, a gente tem que entender que por trás de um filtro existe um ser humano. E estamos nós aqui. Eu tenho olheiras, tô numa época da puberdade, eu tô com espinha, enfim. A gente sempre tem uma coisa ou outra. Só que ninguém posta lá no Instagram que tá com conta atrasada pra pagar, que brigou com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, sei lá, que acordou descabelada. Mas se a pessoa já não tá bem mentalmente, ela vê aquilo. Não, daí ela começa, a pessoa que tá com depressão, ela tem uma visão negativa de tudo, de si, do outro e do mundo. Então ela só tem parece que aquilo Criticar. ele só aumenta, né? Sabe o Potencializa. que eu percebo hoje? Eu vejo muitas pessoas impondo a vida que você tem que ter. Por exemplo, eu olho pra ti e falo, ó, você deveria agir dessa forma, você deveria ser assim, assado. Isso é verdade que quando a pessoa faz isso, é porque tá faltando isso nela? Ou não exatamente isso? Eu acho que não exatamente nisso, mas é um julgamento que a gente tem, né? É como, por exemplo, eu olhar pra você e falar pra você que porque você é personal, você tem que ter o corpo da Juju Salimene. Não sei, só me vem essa Juju Salimene. É, que eu tenho que andar trincada, que eu tenho... Exato. Mas assim, não é um objetivo teu. Eu não Não é o que você achar bonito. consigo, tipo, Você trabalha com entender saúde. esse pensamento do terceiro, sabe? Tipo, de impor. Mas existe. Existe muito, as pessoas se acham no direito, né, Só que assim, aquela pessoa que acha no direito de impor ou de falar da vida do outro, ela minimamente não faz pra ela. Porque se ela cuidasse da vida dela, ela ia gastar o tempo dela com isso. Porque eu não sei vocês, mas não tenho tempo que chega pra cuidar da minha vida. Né? Falta horas no dia. Falta horas no dia. Daí se eu tiver que cuidar da vida de alguém, não, daí não vai dar, né? Mas acho que eu acho que nisso assim entra um pouco de amor próprio também. Olhar pra si e pensar assim, poxa, ao invés de eu criticar o outro, vou olhar pra mim e ver o que que eu posso melhorar, como que eu posso ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem? Pra mim, pras pessoas com quem eu convivo. O que vai mudar? Eu... E uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, né?
E é bom quem tá ouvindo aqui guardar isso, né? Não se sangra num tanque de tubarões. Então, ninguém, e não é nem saudável, e não é pra fazer isso. Pra chegar no Instagram e postar a tua pior foto ou pra mundo com seus problemas. Porque a gente não sabe até onde que chega. A gente não sabe quem tem acesso a isso. Então, se você sangrar no tanque de tubarões, os tubarões vão te comer. Então, aí são escolhas. Por, né? Não precisa se expor. As pessoas não precisam saber da tua vida, né? A gente vê muito, mas se você parar pra olhar, por exemplo, essas blogueiras que são bem famosas, elas até mostram sobre a vida delas, mas elas não mostram pro mais íntimo. São pontos, são coisas bem pontuais que se a gente parar pra prestar atenção, é só olhar pra aquilo e ver que aquilo não é a vida real das pessoas. Tem muito atrás daquilo. Kati, essa é uma dúvida minha. Como são criados os traços da nossa personalidade? Tu acha que é um modo de criação, que a gente já nasce com traços, ou que o meio influencia, ou é uma junção de tudo isso? Então, a nossa personalidade ela é formada quando a gente é criança. Então, ela começa a ser formada e ela tem uma influência grande sim, da nossa cultura, da que a gente convive, das coisas que a gente é ensinado. A maneira como as pessoas com quem a gente convive, a gente vai vendo a vida. Isso influencia e determina na nossa personalidade, sim. Mas claro que também tem muita coisa em relação ao tempo, né? Personalidade, hoje em dia tem coisa assim que fala sobre. Mas a única coisa que é cientificamente provado, que fala realmente que é verídico sobre personalidade, é o Big Five, né? São as 5 características da personalidade. É muito complexo a gente falar. Personalidade, apesar dela ser mutável, pode mudar, mas na mesma medida que pode mudar, a gente não tem tanta facilidade. Então, precisa existir todo um trabalho, porque eu preciso entender como funciona, né? Tem algumas coisas que a gente nunca vai mudar. São intrínsecos, que são nossas. Então, é o meu jeito de ser. E quando a gente vai trabalhar, por exemplo, num processo, a gente parte desse pressuposto. O que é importante pra você? Quem é você? Qual é a tua visão de mundo? E a nossa personalidade é isso. Então, que a gente tem do mundo, das pessoas, de nós, a maneira como a gente se comporta, aquilo que a gente aprendeu que é certo, aquilo que a gente aprendeu que é errado, que a gente vai moldando isso com o passar do tempo e a gente vai tentando adequar ao momento que a gente tá vivendo. É. Difícil, né? E faz sentido, né? Porque tu vê, tipo, nós somos em 13 irmãs, né? Cada uma tem uma personalidade diferente. 13? 3. Ah, tá. Eu ia dizer, meu Deus. Meu pai é 14. Mas aí era antigamente, né? Mas tu vê, tipo, eu tenho 2 sobrinhos, né? São 2 pequenos, né? Um tem 3, outro tem 6. Vai fazer 6. E são completamente diferentes, né? Então daí faz sentido o que tu fala, né? Que a gente já, né, durante a infância aí, ou enfim, antes até, já vem com uma personalidade traçada, né? Sim, já é algo que é nosso, assim, que é o nosso jeito de ser, né? E pode ver, assim, que você tem 3 irmãos, nenhum é igual, né? Nenhum. Nenhum. Nós somos em 5 lá E em essa casa. é a pira da vida, né? Imaginou se todo mundo fosse igual, né, Thaí? Deus me livre. Não ia nem ter Cara da graça, né? Tu fica olhando assim, não, todo Não mundo ia igual, ter não. graça, né? Eu acho que foram todas as perguntas, Thaí. Eu acho que essa aqui seria é importante, Kátia. Mudar sobre o TDAH, que eu te falei antes. Se tu tem esse domínio aí, se você consegue Tem passar. alguma pergunta? Como trabalhar o TDAH adulto na terapia comportamental cognitiva? TCC. Eu tentei traduzir Tá aqui. tudo bem, Cami? No trabalho de conclusão de curso. Tá tudo bem? No TCC. Então, a gente tem bastante gente com TDAH, né? TDAH é algo que tem como ter qualidade de vida. Primeiro explica o que é TDAH, pra quem não sabe. Déficit de atenção. Tem uma dificuldade muito grande de prestar atenção, né? Então, ela Será que eu tenho? Eu acho que um pouquinho sim. Eu acho que sim. desvia a atenção com muita facilidade, Ah, tem. Aham. né? Por exemplo, eu tô aqui, passou uma mosca, já era o que eu tô fazendo aqui. Sim, muitas vezes eu tô falando uma coisa pra Thay e do nada eu falo uma outra coisa porque eu lembrei que daquilo, senão eu vou esquecer de falar aquilo depois. Aí eu vou comentar, ela vira as costas e sai.
Ela faz isso. Porque daí eu sempre penso que eu vou esquecer o que eu veio na hora, entendeu? Ou por exemplo, Loucura isso. não consegue ficar muito tempo assistindo, olhando isso. Consegue ficar muito tempo parado, muito tempo assistindo a mesma coisa. Não consegue reter atenção em algo, né? Basicamente, explicando, é isso, né? E, assim, a gente consegue trabalhar muito. Precisa tomar medicação. Importante a versão da medicação. Porque, pra falar assim de uma forma bem. Todo mundo entender, né? Bem leigo. Dentro do nosso cérebro existem neurotransmissores. Então, é a mesma coisa que quando a gente tá com deficiência de vitamina D. A gente vai lá e repõe vitamina D. E é a mesma coisa com a medicação. A gente repõe aquilo que o nosso cérebro não tá dando conta de produzir sozinho. Por isso que a medicação é importante. Para qualquer coisa que a gente sinta, né? Então, a medicação é muito importante. E a terapia cognitivo-comportamental é isso. É uma psicoeducação de como a pessoa se comporta, né? De ensinar a pessoa. A gente vai trabalhando com tentar facilitar a vida dessa pessoa no dia a dia, né? Porque essa pessoa não vai deixar de ter, mas essa pessoa vai conseguir administrar isso no dia a dia dela, né? Qualquer coisa, falando em terapia cognitivo-comportamental, são basicamente duas coisas. É o que eu penso, o que eu sinto, faço. Então, aquilo que eu, não necessariamente nessa ordem, mas aquilo que eu faço é porque eu pensei. E aquilo que eu faço faz com que eu sinta alguma coisa. Entende? Coisa puxa outra. Uma coisa puxa a outra. Então, sempre vai existir um padrão de pensamentos por trás de tudo aquilo que eu faço. E muitas vezes esse padrão de pensamento, ele é que a gente chama de inconsciente, né? A gente, consciente, a gente não se dá conta disso, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo tal coisa, mas eu não sei o porquê que eu estou. Então, a terapia, ela vai tentar fazer você fazer o que eu falei antes, né? Pensar sobre o pensamento e entender o porquê que você funciona daquela forma. Automaticamente, mudando o padrão de pensamento, mudando o padrão de comportamento, a gente consegue se comportar de uma forma diferente e sentir coisas diferentes. Que tal, né? Muito interessante. A gente é difícil, né? Quem? Como ser humano. Todo mundo. O ser humano é complexo demais. Meu Deus. Meu Deus. Mas ao mesmo tempo é incrível. A mente do ser humano é incrível. A gente é capaz Tem de um tanta poder, coisa né? que a gente nem Tem que saber usar só. tem que saber usar, Que é bem... Mas é que a gente perde muito tempo fazendo besteira, lendo besteira, vendo Muita. evoluir, né? É muito chamativo, né? Tudo que nos envolve hoje, né? Rede social, né? A gente perde muito tempo com isso. A gente parou de trabalhar a mente, né? Eu confesso que eu sou viciada no celular. Tô sempre ali. Eu me controlo bastante. Queria Então, tentar... eu trabalho com o celular, então eu uso bastante, assim, né? Eu passo bastante tempo no Instagram, por exemplo, mas é que eu trabalho no Instagram. Só que, assim, a gente deveria tentar fazer um detox Mental, né? mental, digital, às Que vezes. esses dias eu vi um vídeo, porque a gente não para mais pra ler um livro, né? Porque nós somos muito acostumados com as coisas rápidas, né? Uma mensagem, eu mando pra Thay, dá nem um segundo ela já me responde e é tudo instantâneo, né? Tu abre um TikTok. Os vídeos são de quantos? É segundo. É segundos, então tá. Assisti. Store. Não, Aí você não consegue mais disso- parar pra ler um textão. Mandou textão, ninguém abre. Prova disso é que se você fizer um vídeo no Instagram de 1 minuto e meio, as pessoas já não assistem mais. Já não assiste mais. Fora que o Instagram só permite esse tempo, né? É, 1 minuto e meio. mas a Se tu gente faz um deveria- podcast, ninguém assiste. Não, aí isso aqui todo mundo vai assistir. Vai. Não, tá tendo... Mas assim, é bem complicado reter a atenção das pessoas. As pessoas são imediatistas, as pessoas querem resolver os problemas rápidos, as pessoas não têm paciência. Então, por exemplo, um livro. Hoje em dia tem aquele audiobook. Eu nem sei ler mais, né? Fico aqui escutando alguém lendo. Eu acho que a gente tá atrofiando o nosso cérebro, né? Nem se dá conta disso. Deveria fazer mais. Eu sempre incentivo, né, os meus pacientes. Eu falo, as palavras cruzadas, leitura, Ninguém mais faz, né? quebra-cabeça. Qualquer coisa que faça você estimular o teu cérebro. Porque, gente, a única garantia de envelhecer saudável é o nosso cérebro. Não adianta o nosso corpo tá bom se a nossa mente não acompanhar. É verdade. Kati, finalizando, agora puxando pro meu lado. Sessão Nós terapia, atendemos. Tem que pagar. Oi? Oi? Tudo bem? Tudo bem, e você? Sessão terapia tem que pagar?
nós atendemos muitos casos de suicídio. Muitas pessoas me perguntam qual é a nossa maior demanda. Com certeza é suicídio. Em torno de uma vez por semana, aí, 2, 3 no mês, nós somos acionados para isso. Concretizados, né? Isso. E em tentativas também. Vocês são chamados para tentativas também? Também, quando ou há vestígios, né, que possa ser de forma criminal, né. Nesse sentido, Kati, a maioria dos suicídios, eu digo 98%, são casos de depressão. Sempre chega, uma das perguntas que a gente faz, tomava remédio, tinha problemas de depressão, e é sempre sim. O que tu nos diz sobre isso, sabe? Sobre o aumento de suicídios que é visível. Eu trabalho há 6 anos com isso e com certeza todo ano há um aumento, né? Como ajudar pessoas que pensam em suicídio? Assim? Então, de fato, os números têm aumentado significativamente, né? Isso é triste, porque o maior sofrimento que existe é o ponto que a pessoa chega. Para a pessoa pensar em tirar a própria vida, o sofrimento só tá num momento de vida que ela não vê saída mais, né? É muito complicado isso, gente, sabe? Porque tem muitas coisas que levam as pessoas a fazer isso. Muitas vezes a depressão, sim, mas às vezes não é depressão. Eu já peguei casos de suicídio de ansiedade generalizada. Então, tem muitas outras coisas. Só que às vezes as pessoas não conhecem muito, a gente fala tudo como depressão, né? É, Mas, enfim, tem muitos casos que tomava remédio, só que às vezes não tem. Eu sinto que falta muito apoio familiar, sabe? Que a pessoa que ela tá doente, gente, essa pessoa ela não pode cuidar dos remédios dela, entende? Eu tive um caso, assim, uma pessoa que não é da família, mas era de um relacionamento, né? Da família. Deu pra entender? Sim. Tá. Enfim, essa pessoa tinha transtorno de bipolaridade, uma menina super jovem. Essa menina, quando foi diagnosticada, ela tinha que ter ficado internada. Não deixaram essa menina internada porque ela não quis. E no momento eu falei, essa menina não tem condições de escolher se ela pode ou não pode. Ela precisa ficar, não saiu. Aí ela ficou um tempo, ela tinha episódios, né? Ela passou por o primeiro e único episódio que ela teve de bipolaridade dela foi um episódio depressivo. Um depressivo maior. Então ela ficou numa depressão inteira. Enfim, ela estava tomando os remédios dela sozinha. Então, quando ela chegou a cometer, enfim, depois a polícia foi ver, vocês que foram lá, as caixinhas de remédio fechadas, estava tomando Tava tomando. medicação. Então, eu acho que o essencial e é o que a gente sempre indica, assim, ó. Meu trabalho é bem assertivo no quesito. Qualquer queixa, qualquer fala, qualquer relato do paciente que dê a entender que ele está correndo risco ou que ele está oferecendo risco para alguém, a gente aciona as pessoas mais próximas, faz uma rede de contatos. Seja adulto, seja. Seja adulto, seja criança, seja quem for. Inclusive, é uma das únicas situações que permite que a gente quebre o sigilo profissional, o sigilo terapêutico. E a gente faz uma rede de contatos. Então, o que a gente pede? Vigia 24 horas. Essa pessoa não pode ficar sozinha, essa pessoa não pode administrar os remédios. Essa pessoa precisa de alguém para lembrar ela dos compromissos. Essa pessoa precisa de alguém para levá-la para terapia. Essa pessoa precisa de alguém para levar. Essa pessoa precisa de alguém. E às vezes as pessoas demora para a pessoa sair desse quadro ou não tem ninguém por perto para assistir, para acompanhar. Essa pessoa não tá fazendo o tratamento correto, entende? ou não acredita, né? E eu Exato. sempre falo, tem gente que fala assim, quem se mata não fala, né? Quem vai se matar não fala, Não fala, avisa, né? avisa. Dá muitos sinais, né? Dá muitos sinais, se a pessoa fala, se ela já tentou, é pra chamar atenção. Muitas vezes não é. Então, a maioria dos casos que a gente pega, a pessoa já havia falado, já havia tentado. E às vezes as pessoas têm um relato muito assim, singelo, de certa forma, né? Do tipo, a pessoa fala assim: ah, minha vida não tem mais graça. Eu já fiz o que eu tinha pra fazer aqui. Gente, tudo é indício, né? Então, assim, nem sempre a pessoa vai cometer alguma coisa, mas assim, fica de olho, não acha que é besteira, não acha que é bobeira. Eu acho que nós poderíamos recuperar não, porque não tem nem como recuperar, mas assim, prevenir muitos casos, muitos casos.
E nós poderíamos reverter muitos casos, e nós poderíamos conseguir deixar muitas pessoas mais saudáveis se nós se importasse minimamente com. É que existe isso agora de... Eu vejo, né? A gente não se importa mais com o próximo. Parece que é tudo... A gente se cuida e não se cuida, né? Se for ver. Na verdade, assim, É um egoísmo, Vivendo parece. no automático. não- prega-se muito amor próprio, mas as pessoas não têm amor próprio e também não cuidam do outro. Não Sabe se importam usar, com o né? outro, Tipo, né? É bem complicado isso daí. Aí tu... Mas a gente precisa se importar mais, né? E é tão engraçado porque eu vejo assim, gente, às vezes o que as pessoas querem é serem ouvidas, Só, né? Só. querem sentir que alguém olhou pra elas e disse assim, não importa que o teu problema é que você quebrou uma unha da mão. As pessoas querem que validem. Ela quer que diga assim, triste, né, que você quebrou a tua unha que tá doendo, Não né? é falar assim, mas eu também já quebrei. E todo mundo fala E isso, eu que né? quebrei Eu a também mão, já hein? quebrei. E eu que tenho dor nas costas. Daí a outra começa, pois é. mas- As pessoas se culpam por sentir, né? As pessoas se culpam. E isso é um problema muito grande. E aí você não fala por medo do julgamento, e segura, e se culpa, e aquilo vai virando algo muito sério depois. Porque é tipo assim, se você chegasse pra mim, por exemplo, hoje e dissesse assim, né? Thay, por exemplo, tô triste, minha vida não tem mais graça, né? Tô desanimada. As pessoas iam olhar pra você e dizer, mas como tu tem tudo? É. Né? Você, meu Deus, você é bonita, você é saudável, você é nova, você tem um trabalho, você tem uma casa, você tem amigos. Como assim? Que problema Ninguém que você fala tem? assim, mas por quê? O que tá acontecendo? O que você tá sentindo? Ninguém Então, pergunta. as pessoas acham que porque tem uma condição financeira, não, mas tem minimamente o que tu precisa pra viver, tu não pode sentir. E esses dias eu fiz um vídeo e eu falei sobre isso, que não existe nada em absoluto no mundo que previna ou que, né, faça com que o sofrimento humano não exista. Não existe nada que garanta a ausência do sofrimento humano. É por isso que tem tantos famosos com depressão, né? Que eu já vi vários relatos de cheguei no meu auge. E daí? Sim. O que E daí? falta? Falta Agora? tudo. O que é o auge, né? O que é o auge? Enfim, gurias, o papo está muito bom, Nossa, nós mas ficaríamos horas aqui falando, ficaríamos né? aqui Por o isso que dia tu tem que todo voltar, falando, né? Vamos finalizar, Thay? Puxa aí. A gente tem um quadro, Kati. Eu esqueci o nome. Que legal, muito bom. Esse quadro Brecha é o aberta? nosso quadro. É o único quadro do programa, ela esqueceu o nome. Tá de parabéns. Enfim, você pode Vai pra deixar terapia. uma mensagem positiva pra alguém ou pra todo mundo, deixar um pensamento, algo reflexivo. Fica a teu critério. Esse momento é teu E se Quiser não olhar quiser pra falar, tá câmera? tudo bem. ou quiser olhar pra Eu vou nós. falar, porque eu já nem gosto de. Então, pessoal. Pessoal, Onde que é a câmera lá, É lá no né? celular. Oi, pessoal. Olha. Tá. Então, só encosta aí, senão o pessoal não vai te escutar. pessoal, me escutem. Eu acho que eu vou deixar uma mensagem que eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, né? Que para todos os problemas existe uma solução. Talvez você só precise de ajuda para encontrar essa solução, né? E que, como não existe nada que garanta a ausência do sofrimento humano, você pode sentir, e é normal que você sinta, que você pense, que você comporte, que você sofra muitas vezes. É normal que muitas vezes você queira desistir, você acha que tua vida terminou e que não tem mais graça, mas que nesse momento, ainda assim, existe uma solução para os teus problemas. E pode ser que as pessoas que estão do teu lado, elas não estejam preparadas para te ajudar ou não validem a tua dor. Mas existe alguém que está pronto e esperando para te ajudar. Então, por favor. E o meu número de telefone é... E o meu número de telefone é... Ajuda é? Olha, Olha, sua falou ajuda. tudo, né, Thay? Tem mais nada pra falar, não. Não. Perfeito, Kati. Muito obrigada pela mensagem que você deixou. Com certeza foi muito válido e vai ser para todas as pessoas que nos assistirem. Eu acho que é um up aí na motivação da galera. Kati, quer passar tuas redes sociais? Não sei se tu tem perfil profissional, onde você atende. Então, Faz eu o teu atendo... merchan aí. Vou fazer um merchan. Então, eu atendo presencial aqui em São Lourenço, tem o consultório aqui, e atendo presencial em Pato Branco também, tem um outro consultório lá que eu atendo com um colega. E aí, atendo online. Agora, o online, ele tá muito legal, né, gente? Eu tenho rede social, ela é pessoal, mas eu posto muita coisa, falo muito sobre psicologia, é Catiane do Prado, tem Instagram. Então, quem quiser, inclusive, seguir, acompanhar, eu sempre posto conteúdos bem bacanas por lá. Muito bem, Kátia. Obrigada pela sua presença. Esperamos que você volte. Com toda Porque certeza. assunto a gente tem, né? Ixi, assunto fazer a de parte sobra. dois. Até porque eu e a Cami, a gente
criou tudo isso aqui com muita ajuda também. E eu mas, acho que a gente precisa de terapia depois disso também. mas nosso objetivo é ajudar pessoas, passar conhecimento. E você foi uma convidada muito especial pra isso. Muito obrigada. Sim. Sabe que eu fiz um dia, eu vou dar uma dica, né? Não sei se é de valia, mas Pode. enfim, vocês observam. Eu fiz um quadro um dia no meu Instagram e foi muito legal. O que eu faria se? Então, as pessoas escreviam problemas pra mim ou situações e eu disse o que eu faria se eu fosse aquela pessoa. E foi uma coisa bem legal. De repente, nós poderíamos fazer. Que legal. Oh, legal. Interessante, né? Bem Vai legal. que a gente resolva vários problemas dos outros. O que eu faria ser? Vamos postar essa semana aí. Porque assim, às vezes, é isso que eu falei, às vezes as pessoas não conseguem ver uma solução, né? E quem tá de fora vê, e às vezes é mais fácil do que a gente imagina ou do que a gente tá pensando, né? E eu acho que esse programa também tem como objetivo levar informação e ajudar as pessoas além do entretenimento. Porque o entretenimento, na verdade, ele é, assim, intrínseco. junto. Ele tá aqui de qualquer forma, né? Eu fiz um story um dia. Onde você estaria se você pudesse escolher? Bastante gente interagiu, mas teve cada resposta. Mas essa aí... Preocupante. Estaria na sua cama. Preocupante. Não, infelizmente não. Eu estaria não postando isso que tu postou, que merda. Mas Fechou, é isso, então, né? galera. Vamos agradecer aí que diz os guris lá de Ampere, precisando de uma mídia social, uma criação de marca, chama os guri. A Tayane Buzin também, que patrocina o nosso programa, Arautec, Gabi, André, Construções Eficientes, Woodframe, construções convencionais também. Chama a galera. Chama nós, manda seguir lá, Thay. Segue nós no Instagram lá, Brecha Podcast. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha aí que nós vamos ficar muito gratos. Isso aí, entra no nosso canal. Beijo, até a próxima. Falou, beijo. Tchau, galera.